Exercícios de movimento uniforme. Questão 17. Um jovem realiza uma caminhada em uma pista de 1,0 vezes 10 a terceira metros, completando uma volta em 10 minutos. Qual é a velocidade escalar média desenvolvida pelo jovem? Dê a resposta em quilômetros por hora e metros por segundo. Bom, vamos lá. Quando a gente leu o problema, ele disse que a pista tem comprimento de 1 vezes 10 a terceira metro. E ele dá uma volta a cada 10 minutos. E ele pede a velocidade escalar média em quilômetros por hora e metros por segundo. Beleza? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o seguinte. Primeiro, ele disse que o espaço é de 1 vezes 10 a terceira metros. E ele faz essa volta em 10 minutos. O problema quer que você calcule a velocidade. Então, a gente tem que lembrar o seguinte. Velocidade, tá? A velocidade, ela é igual ao espaço divididos pelo tempo. Só que a gente escreve isso assim, ó, V é igual a S sobre T. Lembra? Então, vamos pensar. Ele quer a velocidade em quilômetros por hora e em metros por segundo. Se a gente for ver aqui, ele deu o espaço em metro e o tempo em minuto. Então, o que eu vou fazer logo a princípio? Eu vou pegar 1 vezes 10 a terceira, e isso aqui é a mesma coisa que 1000 metros. O 10 minutos vezes 60, eu transformo isso em 600 segundos. E aí, eu vou achar a minha velocidade em metros por segundo. Beleza? Então, olha só o que eu vou fazer. Velocidade não é igual ao espaço sobre tempo? Então, vai ficar assim, ó. Velocidade é igual a 1000 divididos por 600. Corta, 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 corta. Isso é a mesma coisa que 10 divididos por 6, certo? Então, se você pegar o 10 e dividir por 6, você vai achar o quê? 1,6 metros por segundo. Só que eu não posso esquecer que para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplico por 3,6. Certo? Então, 1,6 vezes 3,6 vai dar quanto? Ó, vezes 3,6. Isso vai me dar 6 quilômetros por hora. Então, eu posso dizer que 1,6 metros por segundo corresponde a 6 quilômetros por hora. Essa foi a velocidade que o jovem realizou na sua caminhada. Questão 18. A velocidade de crescimento dos fios de cabelo de uma pessoa é de aproximadamente 1,5 centímetros por mês. Suponha que Júlio, que tenha 1,8 metros de altura, deseja ter os cabelos bem compridos, de forma que eles cheguem a encostar no chão, quando ele estiver em pé. Calcule quantos anos, no mínimo, Júlio tem que ficar sem cortar os cabelos até ele conseguir atingir seu objetivo. O problema falou o seguinte, que a
velocidade de crescimento do fio de cabelo é 1,5 centímetros por mês. Júlio tem uma altura de 1,8 metros. E o problema quer saber quantos anos o Júlio tem que ficar sem cortar o cabelo para que o fio de cabelo dele atinja o comprimento de 1,8 metros. Então, o que o problema falou para a gente? O problema falou o seguinte, que a velocidade de crescimento do fio de cabelo é 1,5 centímetros por mês, certo? E qual vai ser o tamanho ou a distância que o fio de cabelo vai ter que crescer? Poxa, a distância vai ser 1,8 metros. E o problema quer saber quantos anos, certo? Então, uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, eu já falei para vocês, que 1 metro é igual a 100 centímetros, não é? E para eu passar de metros para centímetros, eu tenho que multiplicar por 100. E de centímetros para metros, dividir por 100. Beleza? Então, eu vou pegar metro e vou transformar em centímetro, porque aqui está em centímetro, certo? Então, o que eu vou fazer? Multiplicar por 100. Chego à conclusão que isso aqui é igual a 180 centímetros. Beleza? Agora, eu vou usar aquela fórmula assim, ó. Velocidade é igual ao espaço sobre tempo. Só que eu quero o tempo, então o tempo vai te trocar com o V. Então, essa equação fica tempo é igual ao espaço sobre a velocidade. Beleza? Então, o tempo vai ser 180 divididos por 1,5. Certo? Então, se a gente vier aqui e fizer 180 divididos por 1,5, a gente chega à conclusão que vai dar 120. 120 o quê? Meses. Beleza? Então, olha só. Se um ano tem 12 meses, quantos anos tem 120 meses? Obviamente, são 10 anos. Beleza? Então, o Júlio vai ter que ficar 10 anos sem cortar cabelo, certo? Questão 19. Na rodovia dos Bandeirantes, os limites de velocidade para os automóveis e caminhões são, respectivamente, 120 km por hora e 90 km por hora. Se um automóvel e um caminhão mantiverem durante 1 minuto a respectiva velocidade limite, quantos quilômetros cada um percorrerá nesse intervalo de tempo? Bom, o que o problema falou? Que os automóveis e os caminhões têm velocidade limite de 120 e 90 km por hora. A letra A diz que se o automóvel e o caminhão mantiverem durante um tempo de 1 minuto essa velocidade limite, qual vai ser a distância que cada um percorrerá? Certo? Então, a gente pensa o seguinte. Olha só, eu vou chamar aqui, vou botar A para automóvel, beleza? Qual é a velocidade limite dos automóveis? 120 km por hora, certo? E qual é o tempo em que eles vão manter essa velocidade limite? 1 minuto. 1
minuto. Ele quer saber qual é a distância que eles vão percorrer. Então, aqui eu tenho que ter o seguinte cuidado. Aqui está em quilômetros por hora e aqui está em minuto. Para eu transformar o minuto em hora, vai dar uma fração. Porém, eu posso multiplicar por 60 e dizer que um minuto é a mesma coisa que 60 segundos. E, só para lembrar, quilômetros por hora, metros por segundo, de quilômetros por hora para metros por segundo, divide-se por 3,6. Então, eu venho aqui e divido isso aqui por 3,6. 120 divididos por 3,6 vai me dar o quê? 33,3 metros por segundo. Beleza? Aí agora eu uso aquela fórmula assim, ó. Velocidade é igual ao espaço sobre tempo. Aí eu uso aquela fórmula assim. Velocidade é igual ao espaço sobre tempo, né? Só que eu quero espaço. Então, eu reescrevo isso aqui como espaço é igual a velocidade vezes o tempo. Certo? Então, olha só. O espaço do caminhão, do automóvel, perdão, vai ser 33,3 vezes 60. Então, se eu pegar a velocidade e multiplicar por 60, vai me dar o quê? 2.000 metros, ou 2 quilômetros. Agora eu vou fazer o mesmo processo para os caminhões. Qual é a velocidade dos caminhões? 90. Então, a velocidade do caminhão é de 90 km por hora. O tempo é de 1 minuto. De acordo com o problema anterior, 60 segundos. Eu vou pegar o 90 e vou dividir por 3,6. Então, vamos ver lá, ó. 90 divididos por 3,6 vai me dar 25. Certo? Então, se eu pegar agora o 25 e usar nessa fórmula aqui, espaço é igual a velocidade vezes o tempo. Então, o espaço vai ser 25 vezes 60. E isso aqui vai me dar quanto? Ó, 25 vezes 60 vai me dar 1.500 metros, ou 1,5 quilômetros. Certo? Agora, vamos para a letra B. A letra B fala assim: imagine se um automóvel e um caminhão saiam de São Paulo no mesmo instante e em direção a Campinas, distante 90 quilômetros. Se eles desenvolverem durante todo o trajeto, respectivamente, as velocidades médias de 100 km por hora e 60 km por hora, quantos minutos o automóvel chegará a Campinas antes do caminhão? Bom, o que o nosso problema falou? Que o espaço a percorrer é de 90 km, certo? Que é a distância de São Paulo a Campinas. E que as velocidades médias do caminhão e do automóvel estão aqui, ó. Aí ele quer saber quantos minutos, ou seja, quanto tempo o automóvel vai chegar antes do caminhão. Então, pensa o seguinte. Eu falei para vocês que A é automóvel, beleza? Então,
qual é a velocidade que o automóvel vai ter? A gente viu que é de 100 km por hora. E qual é o espaço que ele vai percorrer? Está aqui, ó, 90 km. Então, eu vou fazer o seguinte, eu tenho que saber qual é o tempo. Então, velocidade não é igual ao espaço sobre tempo. Eu posso reescrever aquilo ali da seguinte maneira. Tempo é igual ao espaço divididos pela velocidade, certo? Então, eu vou fazer assim, ó. Tempo é igual a 90 divididos por 100. E isso aqui vai me dar, certo? 0,9 horas. Se eu multiplicar por 60, eu transformo isso em minutos. 60 vezes 0,9, 54 minutos. Então, eu descobri que o automóvel demora 54 minutos para ir de São Paulo a Campinas, a 100 km por hora. Agora, e o caminhão? Vamos pensar. Qual a velocidade do caminhão? Ele disse que a velocidade do caminhão é de 60 km por hora. E qual foi o espaço que o caminhão vai percorrer? Opa, também o 90 km. O que eu vou descobrir? O tempo. Então, eu já vou usar essa fórmula aqui de novo, ó. Tempo é igual ao espaço divididos pela velocidade. Então, o tempo vai ser 90 por 60, corta, corta, isso aqui vai dar quanto? 9 divididos por 6, 1,5 horas. Beleza? Agora, se eu multiplicar por 60, isso aqui vai dar quanto, hein? Ó, vamos fazer lá. Ó, 1,5 vezes 60 vai me dar quanto? 90 minutos, certo? Então, isso aqui é igual a 90 minutos. Agora, qual vai ser, então, a diferença de tempo? Poxa, 90 menos 54 é igual a 36 minutos. Então, eu posso dizer que o automóvel chegou 36 minutos antes do caminhão. Beleza? Questão número 20. Um atleta passa num instante T1 igual a 10 segundos por uma posição cujo espaço é 50 metros. No instante T2, 20 segundos, passa pela posição S2 de 120 metros, conforme a figura abaixo. Determine a velocidade escalar média do atleta no intervalo de T1 a T2. Então, o que o cara falou? Ele falou o seguinte, que quando ele está no espaço 1, ou seja, na posição aqui 50 metros, o cronômetro está marcando 10 segundos. Quando ele passa na posição 2, que de acordo com o problema é igual a 120 metros, o cronômetro está marcando 20 segundos. Beleza? Então, a minha pergunta é o seguinte. Daqui até aqui, tem quanto tempo? Poxa, você faz isso, ó. 20 menos 10 é igual a 10 segundos. Então, ele demorou daqui até aqui 10 segundos. E eu posso dizer que daqui até aqui tem quantos metros? Poxa, 120 menos 50 é igual a 70 metros. Aí, agora, eu uso a fórmula. Velocidade é igual ao espaço sobre tempo. Então, velocidade vai ser 70 por 10, e isso é igual a 7 metros por segundo. Beleza? Questão 21.
Um carro viaja de Atibaia a Cambuí, que dista 90 quilômetros, parando durante 30 minutos num posto à beira da estrada, para refeição e abastecimento. De Atibaia até o posto, gasta 1h30, fazendo o percurso do posto até Cambuí em mais 30 minutos. Calcule a velocidade escalar média do carro nessa viagem. Poxa, pensa comigo. O cara disse que de Atibaia a Cambuí tem 90 quilômetros, certo? Ele ficou parado durante 30 minutos num posto, tá? Só que ele falou aqui, ó, de Atibaia até o posto ele gastou 1h30. E do posto até Cambuí ele gastou mais 30 minutos. Então, ele está pedindo para você calcular a velocidade escalar média do carro na viagem. Vamos lá. Olha só, o carro fez isso aqui, ó. Ele foi e fez lá a sua viagem linda e maravilhosa, né? Só que o que acontece? O nosso carro, ele saiu de Atibaia, não foi? E depois ele chegou em Cambuí, certo? Cambuí. Então ele foi até Cambuí. Só que no meio do caminho, ele parou no posto de combustível. Não foi isso que ele falou? Ó? Ele saiu de Atibaia e foi a Cambuí. Só que ele parou no posto de combustível. Então, olha só o que está acontecendo no nosso problema agora. Ele falou que de Atibaia até Cambuí, até o posto, ele gastou 1h30. Ficou parado por 30 minutos no posto. E do posto até Cambuí, ele levou mais 30 minutos. Confere? O problema também falou que de Atibaia até Cambuí, todo esse espaço aqui vale 90 quilômetros. Então, vamos pensar o seguinte, tá? Ele falou que o espaço total que ele teve durante a viagem foi de 90 quilômetros, certo? Só que o tempo de viagem foi 1h30 até o posto, mais meia hora no posto, mais meia hora do posto até Cambuí. Então, ele levou um tempo de 1h mais 1h30, 2h30. Isso aqui pode ser escrito da seguinte maneira, 2,5 horas. Então, agora eu uso assim, ó, velocidade é igual ao espaço sobre tempo, certo? Então, velocidade vai ser 90 divididos por 2,5. Então, a gente vem aqui e faz 90 divididos por 2,5. Vai me dar 36 quilômetros por hora. Beleza? Questão número 22. Sentado num ponto de ônibus, um estudante observa os carros percorrerem um quarteirão 100 metros. Usando o seu relógio de pulso, ele marca o tempo gasto por 10 veículos para percorrerem essa distância. Suas anotações mostram. Aí aqui ele numerou o veículo como primeiro, segundo, terceiro, quarto até o 10º e o tempo que cada um demorou para atravessar o quarteirão. Certo? Com os dados escolhidos, determine, letra A,
os valores da maior e da menor velocidade média. Então, pensa comigo. Tá? Quando você tem um espaço, o mesmo espaço, se você tiver menor tempo para atravessar esse espaço, você vai ter maior velocidade. Se você tiver maior tempo, você vai ter menor velocidade. Então, vamos escrever isso aqui. Ó, vamos escrever isso aqui. Maior tempo é igual a menor velocidade. Certo? Maior tempo, menor velocidade. Agora, se eu tiver menor tempo, eu vou ter maior velocidade. Certo? Reflitam sobre isso. Beleza? Então, agora, o nosso problema é exatamente a gente chegar a essa conclusão aqui. Se o carro leva maior tempo, a sua velocidade é menor. Se ele levar menor tempo, a velocidade é maior. Então, vamos analisar o seguinte. De todos os veículos, qual foi o veículo que demorou mais tempo para atravessar os nossos 100 metros? O quarteirão de 100 metros. Ó. Vamos lá, se a gente ver todos esses valores aqui, o quarto carro foi exatamente o que demorou o maior tempo. E qual é o valor dessa velocidade? A gente tem que lembrar o seguinte. Para esse cara aqui, a gente descobriu que o tempo é igual a 20 segundos. Não foi o que ele falou aqui pela tabela? E qual foi o espaço que ele mediu? O quarteirão, que é de 100 metros. Então, usando a velocidade igual a espaço sobre tempo, eu vou ter o seguinte, que a velocidade vai ser 100 divididos por 25. 100 divididos por 25 vai dar quanto? Perdão. 100 divididos por 20 vai dar quanto? Vamos lá. Então, ele vai fazer o quê? Velocidade é igual a 100 divididos por 20. Corta, corta. 10 divididos por 2 vai ser 5 metros por segundo. Certo? Agora, e o maior velocidade? A maior velocidade é o menor tempo. De todos eles, qual que tem o menor tempo? O menor tempo está aqui, ó. É o sétimo carro, certo? O sétimo carro, o que ele fez? Ele demorou um tempo de 4 segundos. E qual foi o espaço que ele percorreu? Os 100 metros. Então, velocidade é igual ao espaço sobre tempo. Então, a velocidade vai ser 100 divididos por 4, que vai me dar 25 metros por segundo. Beleza? Então, qual foi a menor velocidade? 5 metros por segundo. Qual foi a maior velocidade? 25 metros por segundo. Beleza? Então, agora, vamos para a letra B. Quais veículos tiveram velocidade média acima da velocidade máxima permitida de 60 km por hora? Bom, vamos lá. Qual é a velocidade máxima permitida? 60 km por hora.
Então, vamos pensar o seguinte. Se o espaço percorrido foi de 100 metros e a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora, basta a gente descobrir qual é o tempo máximo que um automóvel tem que ter para atravessar esses 100 metros. Só que aqui está em quilômetros por hora e aqui está em metros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir isso aqui por 3,6. Então, vamos lá? 60 divididos por 3,6. Vai me dar 16,666. Perdão, está errado. Vai me dar 16,6 metros por segundo. Aí agora eu uso aquela relação, velocidade é igual ao espaço sobre tempo. Então, 16,6 é igual a 100 divididos por t. Troca esses dois de lugar, eu chego à conclusão que t é igual a 100 divididos por 16,6. Então, voltando lá na minha calculadora, 100 divididos por 16,6666 vai me dar aproximadamente 6 segundos. Então, vamos analisar. Para o carro não ser multado, ele tem que atravessar os 100 metros em 6 segundos. Certo? Então, para eu descobrir quem estava acima da velocidade máxima, é só eu descobrir quem tem um tempo menor que 6 segundos. Então, se eu voltar lá na tabela, quais os carros que levaram menos de 6 segundos? Menos de 6 segundos, o segundo carro, o sétimo carro. Então, qual seria a minha resposta? O segundo e sétimo carro. Então, eu posso dizer que os dois que passaram do limite foi o segundo e sétimo automóvel. Beleza? Problema 23. Uma moto passa pelo km 60 de uma rodovia às 8h30. Durante a viagem, a moto para 10 minutos para reabastecimento. A hora que a moto chegará à próxima cidade, situada no quilômetro 180 dessa rodovia, sabe-se que durante o percurso, a moto desenvolveu uma velocidade média de 60 km por hora. Então, mais uma vez, a moto fez o seu percurso, certo? Só que ela estava aqui no km 60, certo? E foi até o km 180. Porém, no meio do caminho, ele parou num posto de combustível. Certo? Então, ele parou no meio do posto de combustível. O que o nosso problema falou? Ele falou que no km 60, o relógio marcava 8h30. A moto parou 10 minutos no posto e depois foi até o km 180. Certo? Só que ele disse que a velocidade da moto era de 60 km por hora. Então, vamos pensar. Quando eu estava no quilômetro 60, o meu relógio marcava 8h30.
Quando eu cheguei no posto de combustível, eu parei 10 minutos. Quando eu chegar no km 180, o relógio vai estar marcando que horas? O nosso problema falou que a velocidade da moto em todo o percurso foi uma velocidade de 60 km por hora. Então, o que o problema está falando? Que o espaço é igual a 180 menos 60 é igual a 120 quilômetros. E que a velocidade é de 60 quilômetros por hora. Eu quero saber quanto tempo vai demorar essa viagem. Então, vamos lá. Velocidade não é igual ao espaço divididos pelo tempo. Eu também não posso escrever que tempo é igual ao espaço divididos pela velocidade. Então, eu sei que o tempo vai ser 120 divididos por 60. Simplifica, simplifica. 2 horas. Então, a moto levou 2 horas para percorrer isso tudo. Porém, são 2 horas mais 10 minutos parado no posto. Então, isso aqui é igual a 2 horas e 10 minutos. Se o cara da moto saiu às 8h30, ele chegou aqui no destino que horas? De 8h30 mais 2 horas e meia vai ser o quê? 10 horas e 40 minutos. Certo? Problema P24. Numa corrida de carros, suponha que o vencedor gastou 1h30 para completar o circuito, desenvolvendo uma velocidade média de 240 km por hora. Enquanto um outro carro, o segundo colocado, desenvolveu a velocidade média de 236 km por hora. Se a pista tem 30 km, quantas voltas o carro vencedor chegou à frente do segundo colocado? Então, o que o nosso problema está falando? Ele está falando que o vencedor gastou 1h30 para completar a corrida, com uma velocidade média de 240 km por hora. O segundo colocado teve velocidade média de 236 km por hora. Então, olha o que eu vou escrever aqui. O primeiro colocado, ele teve uma velocidade de 240 km por hora durante um tempo de 1h30. O segundo colocado, ele teve uma velocidade de 236 km por hora, porém, eu vou usar um tempo de 1h30 exatamente para descobrir aonde ele vai estar quando esse vencedor cruzar a linha de chegada. Então, vamos pensar. A gente não sabe que velocidade é igual ao espaço divididos pelo tempo. Eu posso também dizer que espaço é igual a velocidade vezes o tempo. Subo com esse aqui multiplicando. Então, a minha conta vai ficar assim, ó. Espaço é igual a 240 vezes 1,5. Por quê? 1h30 é a mesma coisa que 1,5. Então, vamos lá, ó. 240 vezes 1,5 vai me dar 360 quilômetros. Agora, olha esse cara aqui. Vou usar essa mesma fórmula. S é igual a V vezes T. Então, S é igual a 236
vezes 1,5. Ó, 236 vezes 1,5. Isso vai me dar 354 quilômetros. Então, o que aconteceu? Quando o primeiro colocado completou a volta, ou seja, ganhou a corrida, ele completou 360 quilômetros. Ele estava a quantos quilômetros à frente do segundo? 360 menos 354 vai me dar 6 quilômetros. Então, eu sei que o vencedor chegou 6 quilômetros à frente do segundo colocado. Só que o problema está falando o seguinte: ele quer que a gente fale quantas voltas o vencedor chegou à frente do segundo colocado. Então, o que eu sei? Eu não sei que uma volta tem 30 quilômetros. Quantas voltas tem 6 quilômetros? Então, x é igual a 6 divididos por 30. Isso aqui é a mesma coisa que 1/5, que é igual a 0,2. Então, ele chegou à frente 0,2 voltas. Beleza? Então é isso. Abraço!